Olá, nós vamos revisar algumas propriedades dos compostos, principalmente relembrando aí dos compostos orgânicos. Muitos alunos estão solicitando, que estão com dúvidas ainda, não estão compreendendo. Mesmo eu mandando aí algumas videoaulas para vocês, ainda estão com muitas dúvidas. Então agora chegou o momento, vou revisar algumas características. E se continuar, pode me mandar as dúvidas que eu vou auxiliando vocês. Nessas propriedades, nós temos que analisar principalmente em relação à formação do composto. Como ele é formado, qual é a ligação, como é a sua estrutura. Para analisarmos, primeiro, ponto de fusão e de ebulição, nós temos três formas de analisar. Primeiro, nós vamos analisar as forças existentes intermoleculares. Essas forças entre as moléculas que existem. Nós temos três tipos. Eu tenho ligação de hidrogênio, eu tenho dipolo-dipolo, que também pode ser chamado de dipolo permanente. Eu tenho a dipolo induzida. Nós temos nas ligações de hidrogênio as interações mais fortes. Se são interações fortes, representa que vai ser mais difícil de romper, mais difícil de mudar o seu estado físico e também nos processos reacionais. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo são forças intermediárias e dipolo induzido são mais fracas, são menos fortes. Então, de acordo com a força, nós podemos analisar em relação a esses pontos. Mais forte essas forças, o ponto de fusão e de ebulição se eleva. Daqui um pouco nós vamos ver em exemplos. Segundo passo, nós vamos olhar a massa da molécula, a fórmula molecular. Quanto maior a massa, maior é o ponto de fusão e ebulição. Como é isso? Eu tenho aqui alcanos, mesmo tipo de composto. Eu tenho um C4H10 e depois eu tenho um C6H14. Aqui você pode observar que eu tenho 4 carbonos, aqui eu tenho 6. Então, esta molécula possui maior número de carbonos, de hidrogênios em relação à primeira. Então, consequentemente, a massa da minha molécula desta é maior. Então, esse composto, por possuir maior massa, tem um maior ponto de fusão e ebulição. Então, quando nós temos compostos do mesmo tipo, hidrocarboneto com hidrocarboneto, um álcool com um álcool, ou outro grupo funcional, né, que tem a substância aí do mesmo tipo de interações, mesmo tipo de estrutura, nós analisamos a massa. Então, quando eu tenho o mesmo grupo funcional, maior massa, maior ponto de fusão e de ebulição. Terceiro passo é o tamanho da minha molécula, a superfície de contato. Olha o primeiro exemplo, C5H12. 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia normal, cadeia linear. Já no exemplo de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também, mas a minha cadeia ela é ramificada. Quando temos esse caso, tamanho de cadeia, você observa que eles são isômeros, têm a mesma forma, mas a estrutura, a cadeia é diferente. Essa é linear, tem uma superfície maior do que essa cadeia principal. Então, nós falamos que quanto maior a superfície de contato, significa que são as cadeias normais, as cadeias lineares, maior é o ponto de fusão e de ebulição. Então, nós temos 3 passos aqui para trabalhar as propriedades dos compostos. Primeiro, eu trabalhei com ponto de fusão e ebulição. Você analisa as forças quando você tem compostos diferentes. Você analisa a massa da molécula quando você tem mesmo grupo funcional, alcano com alcano, alceno com alceno. Então, isso significa mesmo grupo funcional. Se eles têm a mesma
força intermolecular, você olha a massa. Depois, se eles são isômeros, você vai observar a estrutura da cadeia, o tamanho dessa cadeia em relação aí à superfície de contato que ela vai abranger. Agora nós vamos falar sobre as forças intermoleculares, que é o primeiro ponto de análise do ponto de fusão e ebulição. O que são essas forças intermoleculares? Elas são classificadas de acordo com a polaridade. As moléculas que são apolares é de polo induzido, nós chamamos de forças de London. São as mais fracas que nós temos. Temos como exemplo os hidrocarbonetos. Eles são considerados praticamente apolares. Por que praticamente? Para ser apolar, o momento vetor resultante tem que ser igual a zero. Mas aqui ele não vai zerar, ele vai ser bem próximo de zero. Então, quando isso acontece, nós chamamos e classificamos como apolares. Dentro dos compostos orgânicos, os nossos hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos, compostos formados por carbono e hidrogênio, eles são apolares. Por quê? Carbono com carbono são elementos iguais, possuem a mesma eletronegatividade, aproximadamente 2,5. Então, se eu tenho 2,5 menos 2,5, zero. O hidrogênio é 2,1 e o carbono 2,5 aproximadamente. Então, quando eu faço essa subtração dessa força, dá 0,4 aproximadamente. E aí, como eu tenho distribuído uniformemente os meus hidrogênios, esses valores eles vão se anulando. Então, nós temos aí um momento vetor resultante bem próximo de zero. Então, é uma molécula apolar os nossos hidrocarbonetos. Aqui eu coloquei dois exemplos menores. Eu tenho metano, esse aqui é o nosso átomo central. Você observa que ele tem 4 nuvens de ligantes. No nosso átomo central aqui não sobrou nenhum elétron livre, então ele tem 4 ligantes e 4 ligantes iguais. Então, quando isso ocorre, a minha molécula é apolar. Aqui eu tenho 2 ligantes iguais, toda molécula diatômica, significa que é 2 átomos iguais, nesse caso aqui, elas são também apolares, porque se eu pegar a eletronegatividade de um oxigênio e subtrair pelo outro oxigênio, eles vão zerar. Isso são aí análise em relação às minhas moléculas apolares, que de polo induzido atuando, são forças fracas, fáceis de serem rompidas, então significa que vai ter um ponto de fusão e de ebulição menor. Mas vamos tomar muito cuidado. Nós vamos também ter que observar a massa da minha molécula. Não é simplesmente olhar se é polar ou apolar. Além disso, nós vamos olhar o tamanho da nossa molécula e a estrutura dela também. Nós temos as moléculas polares. Dentro das polares, eu tenho 2 forças que atuam. Dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Lembrando que tanto dipolo permanente quanto ligações de hidrogênio, o momento vetor resultante vai ser diferente de zero, porque para ser polar, a diferença de eletronegatividade vai existir. Então, nós temos, na ligação de hidrogênio, é aquele caso onde o hidrogênio liga direto ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, os nossos 3 elementos mais eletronegativos. Aqui eu coloquei uma molécula para vocês, polar. É o nosso álcool, ou chamado de etanol. Eu tenho CH3, eu tenho CH2 e eu tenho OH. Mas muita atenção nessa molécula. Olhe, essa primeira parte só de carbono e hidrogênio, ela é apolar. A nossa hidroxila, ela é polar e tem a interação de ligação de hidrogênio. Essa parte é chamada de hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Essa outra parte apolar, ela tem afinidade, ela é hidrofóbica, ela não tem afinidade com a água. Então, significa que as minhas moléculas, elas não são exclusivamente polares e apolares. Elas vão ter uma parte que se destaca em relação à outra, podendo ser apolar ou polar. Nesse caso, como a molécula é pequena, só tenho 2 carbonos e uma hidroxila, a minha molécula é polar.
Aqui eu tenho outro composto com a mesma fórmula molecular, são isômeros, C2H6O, aqui também C2H6O. Então, eu tenho um CH3, um oxigênio sozinho como um heteroátomo e um CH3. Por causa desse oxigênio, em relação à molécula, e apenas 2 carbonos, essa molécula ela é polar. Baixa polaridade, mas ela é polar. Se eu aumentar muito esses carbonos, 3, 4, ela vai diminuindo essa polaridade. Acima de 4, ela vai se transformando em apolar. Aqui, a interação, a força intermolecular que atua é o dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Então, essa molécula, ela é polar e essa também é polar. Porém, essa tem uma interação mais forte. Se eu analisar essas duas, essa possui o ponto de fusão ou de ebulição, normalmente trabalha mais com ebulição, maior do que essa. São isômeros, mas olha só a estrutura, olha como ficou ligado. Esse tem uma hidroxila e esse já não tem, ele tem um heteroátomo, ele tem força menor. Aqui embaixo eu tenho mais 2 exemplos. Eu tenho aqui uma cetona, eu tenho C3, CH3, C-OCH3, é o C3H6O. Ela é uma molécula polar devido à presença dessa carbonilha, é uma molécula pequena, somente de 3 carbonos, e a força que atua aqui é dipolo permanente. Nessa outra molécula, eu também tenho 3 carbonos, CH3, CH2, C-OOH. Por causa dessa hidroxila e desse oxigênio, nós temos uma polaridade forte, principalmente devido à hidroxila que é a presença, eu tenho ligações de hidrogênio. Você pode observar que essas moléculas são próximas em relação ao seu tamanho, à sua estrutura, mas a diferença principal tem carbonila, mas essa tem hidroxila e essa não tem. Então, essa tem ligações de hidrogênio. Então, consequentemente, essa tem um ponto de ebulição mais elevado do que essa. Solubilidade. Nós temos uma regra geral. Semelhante dissolve semelhante. Mas eu não posso ficar somente nessa regra geral. Eu tenho que analisar o meu composto. Olha só, coloquei no fórum para vocês fazer a descrição aí em relação à solubilidade dos compostos. Alguns escreveram conceitos de soluto, solvente, coeficiente de solubilidade, temperatura, excelente. Isso mesmo, é o primeiro raciocínio que nós temos que ter. Em relação, para ser solúvel, tem que ter um soluto, que tem características aí semelhantes ao nosso solvente, para eles se interagirem, para se transformar em uma mistura homogênea. Também eu tenho uma quantidade máxima, limite, que vai ser dissolvida. Isso nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Há uma certa temperatura, uma certa pressão que isso determina. E também as características de estrutura. Para ser solúvel, sabemos que tem polar com polar, apolar com apolar. Mas olha só, muitos citaram para mim. A gasolina se mistura com álcool ou com etanol. Por que que isso ocorre? Essa molécula você pode observar que só tem carbono e hidrogênio. Ótimo, é um hidrocarboneto. Aqui no nosso álcool, você sabe que essa partezinha é apolar e essa partezinha é polar. Então, essa parte apolar se solubiliza com a gasolina, que é um hidrocarboneto. Tem partes das moléculas afins. Se elas possuem essa afinidade semelhante, dissolvendo semelhante. Aí, quando nós temos o adicionamento da água, essa estrutura, por ser bastante polar devido à presença dessa hidroxila, consegue misturar melhor ainda com a água. Por isso que, ao colocar o etanol na gasolina, eles se misturam. Mas aí, quando eu adicionar a água tem aí o favoritismo aí do etanol para se misturar com ela e ela sai ficando aí separada da gasolina. Então, por que que o etanol se mistura nesses dois compostos? Porque o etanol tem 2 partes. Tem hidrofóbica e hidrofílica. A hidrofóbica, que tem o medo da água, vai se misturar com a gasolina. E a hidrofílica vai misturar com a água. Por isso que temos que observar os nossos compostos. A gasolina é apolar,
é um hidrocarboneto, praticamente 100%. O nosso etanol é polar, devido principalmente da ligação de hidrogênio com a hidroxila. E eu tenho a água que ela é polar. Então, olha só, eu tenho interações diferentes, mas eu tenho aqui na minha estrutura a parte ou a presença também de semelhante com semelhante. Então, por isso que não podemos apenas falar semelhante, dissolve semelhante. É uma regra geral, mas nós temos que analisar o nosso composto, a nossa estrutura. Então, essa é outra dica para vocês. Aqui eu fiz um exemplo para mostrar para vocês como funciona essa análise do ponto de fusão e ebulição, principalmente nos compostos orgânicos. Eu tenho o primeiro composto, que é um hidrocarboneto. Olha só, 3 carbonos, CH3, CH2, CH3. Eu tenho o outro composto, que é um éter, CH3O, CH2, CH3. Observe que eu tenho um heteroátomo, um oxigênio. Então, essa molécula aqui, ó, ela já se transforma em polar. Essa primeira, ela é apolar. Depois eu tenho aqui na estrutura um álcool. Então você já observou, olha só, eu tenho 3 carbonos, todos os compostos eu tenho 3 carbonos, e aqui eu tenho uma hidroxila. Essa molécula, uma hidroxila para 3 carbonos, ainda ela é polar. Uma hidroxila para 4 carbonos ainda é polar. Passou disso, ela não é mais polar, ela vai se transformando em apolar. Nós já fizemos um exercício próximo a esse com a água de coco e o óleo de coco. Então, o que representa? Primeiro composto apolar, o segundo e o terceiro polar. A força que atua na primeira é de polo induzido, a segunda é de polo permanente, por causa do heteroátomo, e a última é ligação de hidrogênio. Então, aqui eu tenho interações mais fracas, aqui eu tenho interações mais fortes. Isso eu estou falando das forças intermoleculares. Então, o que nós temos que analisar? Eu sei que o álcool, por ter ligações de hidrogênio, vai ter o ponto de ebulição maior em relação ao éter e o éter maior em relação ao hidrocarboneto. Observe que aqui as nossas forças intermoleculares foram diferentes e quando isso ocorre, eu tenho que analisar todas as características. Então, nesse caso aqui, eu tenho um hidrocarboneto, eu tenho um éter, eu tenho um álcool. Então, nós temos interações diferentes. Então, quando isso ocorre, eu tenho que analisar estrutura por estrutura. Qual tem mais força para que nós possamos fazer esse tipo de análise? Terminamos aqui a nossa revisão breve em relação ao assunto. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Qualquer dúvida, procurem no nosso fórum, deixe a sua dúvida para que eu possa te ajudar. Um beijo, eu estou com muita saudade de você. Até mais!